Olá, igreja querida, buenos dias! Mira que dia tão rico, que manhã tão rico que Deus nos regala. Já pensou a chegar ao frio que há muito tempo não se acerca a nós em Miami. Queridos, estamos em João capítulo 18, do verso 3 ao 11, e desejamos através desta ministração, desta prédica, desta ensinança que possamos ser alimentados pelo Senhor. Vamos orar? Padre, bendiga-nos na ministração da Tua palavra. Perdona nossos pecados, pecados de pensamento, atitude, palavras. Limpa-nos, purifica-nos e habla conosco, Senhor. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que Judas chegou ao horto, a la cabeça de um destacamento de soldados e guarda de los jefes de los sacerdotes e de los fariseus, levavam antorchas, lâmpadas e armas. Isto João relata. Em Mateus, capítulo 26, verso 47, diz assim: Todavia, Jesus estava falando quando chegou Judas, um de los 12, e lo acompanhava uma grande turba armada com espadas e palos, enviada pelos jefes de los sacerdotes e dos ancianos do pueblo. Uau! Interessante, né? Uma pequena diferença. Jesus estava falando, no verso 12, ele estava falando: acordem, despertem, vamos, há chegado aquele que me traiciona. E em este exato momento, Mateus diz que todavia falava quando chegou o traidor. É interessante que esta colocação em que Judas chegou com uma turba grande e armada, isto está escrito no Salmo 41, verso 9. Profecia de la palavra de Deus. Profecia da palavra do Senhor se cumprindo em este momento. Assim diz Salmo 41, 9. Hasta mi próprio amigo, a quem eu confiava, que comia de mim pão, levantou contra mim su talão. Ou seja, Salmos 41, 9, Salmos de Davi. Davi, sem saber, estava profetizando este episódio que iria passar com Jesus, seu próprio amigo, aquele que comia com ele, a quem ele confiava, se levantou contra o Senhor. Bem, em este momento que está passando isso, em que Judas chega com a turba e Jesus percebe todo isto e mira todo isto, Jesus diz o verso 4 de João capítulo 18, Jesus, que sabia todo o que iba a suceder, les salió ao encontro. A quem buscam? Les perguntou Jesus. A Jesus de Nazaré, contestaram os guardas, toda a turba que estava armada. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus lhe dijo, eu sou, deram passo atrás e se desplumaram. Uau! Eles perguntam a quem está buscando, e Jesus diz, eles perguntam, estamos buscando a Jesus de Nazaré, e ele diz, eu sou. E quando ele diz, eu sou, a turba dá um passo atrás e se desploma, ou seja, cai ao piso. É algo assim que não logramos compreender, mas possivelmente o poder de Deus naquele momento, mirando Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles não puderam resistir e se desplumaram e caíram no piso.
a palavra que Jesus diz, eu sou, a resposta, ela está escrita e passou esse mesmo episódio com Moisés. No livro de Êxodo, quando Deus falou com Moisés, quando Deus comissionou a Moisés para falar com o povo de Israel e falar com Faraó para que deixar o povo livre para ir embora. Então, se Moisés pergunta, e seu povo, e se Faraó pergunta, qual é o nome de seu Deus? Que digo? Então, se Deus dijo, diga a eles, eu sou. A mesma expressão. Jesus utiliza a mesma expressão de Deus Padre allá no livro de Êxodo, na saída, todavia, não a salida, mas a preparação para falar com Faraó. Deus diz, eu sou. Ou seja, não há nada además de mim. Eu sou. Não existe nada que me hizo, que me criou. Eu sou. Eu existo. Da mesma maneira, Jesus, que é Deus, utiliza a mesma frase dizendo, eu sou. E quando ele diz esse eu sou, como leemos, toda a gente deu um passo atrás e se desplomou. É interessante que Jesus regressa a perguntar, ou melhor, eles regressam a perguntar, a quem buscam? Jesus pergunta, e eles contestam, a Jesus de Nazaré. Repetiram pela segunda vez. Já lhes dije que eu sou. Se é a mim que buscam, deixem que estes se vayam. É interessante que em Mateus, quando isto está passando, Judas havia dado um sinal, uma contrassenha aos soldados, às turbas que estavam para prender Jesus, que aquele homem a quem eu besar, este é Jesus de Nazaré. A ele lo prendam, lo amarrem e lo levem seguro. Bem, é interessante que quando Judas chega, Mateus relata esse episódio de uma maneira tão abrumadora do amor de Jesus, todavia, por Judas. O traidor havia dado uma contrassenha. Ao que lhe deu esse beijo, a quem eu deu beijo, a este arrastem-no. Em seguida, Judas se acercou a Jesus e lo saludou. Rabi, lhe dijo e lhe deu um beijo. E Jesus diz, amigo, lhe replicou Jesus, a que vienes? Amados, se volvemos um pouco atrás ao texto bíblico, no livro de João, capítulo 13 em diante, que foi a última cena que Jesus iria participar com seus discípulos, Jesus novamente diz, de ustedes há de me traicionar. E os servos perguntam, Senhor, Senhor, quem de nós outros? Quem de nós outros? E Jesus diz, aquele a quem eu dou um bocado morrado de pão. Jesus morre o pão, possivelmente no vinho, e dá a Judas. Judas sabia, olhou, que Jesus sabia que ele iria lo traicionar. Jesus sabia de tudo o que ia passar, Jesus sabia que ele ia besar, Jesus sabia que ele ia vendê-lo. Mas quando Judas chega para Jesus, Jesus se manifesta, lo saluda, lo cumprimenta, amigo, que vieste a ser. Jesus está dizendo com esta palavra amigo para Judas, não tenho nada contra ti. Eu te amo, tu és meu amigo.
ainda que você está me traicionando, me vendendo, você sigue sendo meu amigo. Isto é algo impossível de passar com um ser humano, sabendo que alguém vai lhe traicionar, que alguém vai lhe fazer um dano tão grande, e quando essa pessoa se acerca a ti ou a mim, com um disfarce, amigo, como estás? Como está? Tudo bem? E eu sabendo que esta pessoa está a ponto de me traicionar, jamais eu lo chamaria de amigo, nem você. Possivelmente nós lo confrontaríamos. Estou frustrado com você. Como tu haces isto comigo? Como tu é capaz de traicionar a mim? Este é o ser humano. Mas Jesus, lleno de amor, de bondade, ele mira para Judas e o chama de amigo. Judas, você está traicionando um amigo. Eu não tenho nada contra ti. Bem, em este momento que todo isto passa, a grande turba de soldados que estavam ali com Judas ao redor de Jesus, é interessante que este momento que passou já havia sido profetizado no livro de Salmos, capítulo 22, verso 12, que diz assim: muitos touros me rodearam, fortes touros de Baçã me cercaram. Quando Davi estava escrevendo isto, ele nem sequer imaginava que ele estava profetizando como Jesus iria ser rodeado por homens fortes, armados, para levá-lo preso. E Judas estaria encabeçando toda esta turba. Bem, então se os homens se acercaram e prenderam Jesus. Eu quero retornar em João. No verso 8 do capítulo 18, Jesus disse: já les dije que eu sou. Se é as mim que buscam, deixem que estes se vayam. Mas é interessante que no verso 4, Jesus salió ao encontro de la turba. Jesus não esperou que a turba viera até ele e seus discípulos. Em esta atitude de Jesus sair e ir ao encontro dos soldados, da guarda, do sacerdote, da turba que estava aí, com esta intenção, porque havia um clima pesado. Seguramente os discípulos perceberam que algo não estava normal, algo malo iria passar com su Senhor, com Jesus de Nazaré, seu mestre. Então, se Jesus, na tentativa de não permitir uma confrontação corporal, onde seus discípulos, no intento de salvá-lo, no intento de protegê-lo, porque ele o amava, poderia haver uma grande confrontação e ali poderia haver mortes. Com toda essa confrontação, seus discípulos poderiam desaparecer completamente. E como diz a palavra do Senhor, que nenhum deles se perca daqueles que Deus deu para mim, Jesus dizendo, Jesus, para proteger seus discípulos, ele vai ao encontro da turba. E quando Jesus diz isto, é a mim que vocês buscam. Levem-se a mim, mas a estes deixem que se vayam, para se cumprir a palavra do Senhor. Jesus, por amar seus discípulos, Jesus que sabia tudo o que podia passar, ele estava protegendo seus discípulos. O mesmo passa. Nós outros éramos ou somos
condenados pelo pecado quando não aceitamos a Jesus, e o pecado vinha para matar, roubar e destruir a nós outros através de Satanás. João 10:10. Jesus se põe à frente e Ele nos protege. Ele nos protege contra a morte eterna. Ele nos protege contra a ira de Deus. Jesus nos protege. Ele se foi e se lançou adelante para nos proteger e nos defender. A todos aqueles que reconhecem: sou pecador, estou perdido e necessito de mim, Salvador. E esse Salvador é Jesus. Para esses e para todos aqueles que reconhecerem essa situação de pecado em la vida, Jesus é que se puso adelante entre a ira, a condenação que Deus determinou para o pecador e nós outros. Por essa razão, Jesus se puso adelante. Bem, Jesus, dizendo isto, está escrito em Juan 6:39, que acabei de falar para vocês: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada de lo que me ha dado, senão que ressuscite no final do dia, no final daquele tempo, no final de todas as coisas. Bem, é interessante que o texto também ensina, deixa-me ver se é Mateus, se é Lucas ou se é Marco. Mateus. Então, em este momento, um dos discípulos, e nós outros sabemos que esse discípulo era Pedro, Pedro saca de sua espada e ele corta a orelha de um dos servos do sacerdote, um guarda que era servo do guarda do sacerdote. Em esse momento que Pedro corta a orelha, Jesus se põe e diz: guarda tua espada, lhe dijo Jesus, porque os que hierrem com hierros muerem. Crees tu que eu não poderia pedir a mi Padre e a um instante poderia poner a minha disposição mais de 12 batalhões de ángeles? Jesus dizendo a Pedro e aos seus discípulos, e todos escutaram isto. Todos escutaram isto. Eu poderia pedir a mi Padre nesse instante e Ele enviaria para mim 12 batalhões, 12 legiões de ángeles para me defender. Jesus hablando isto. E é interessante que quando vamos no livro de Marcos, se não me equivoco, sim, Marcos relata o seguinte: os discípulos que o rodeavam, ao dar-se conta do que poderia passar ou que estava passando, perguntaram a Jesus: Senhor, atacamos com a espada? E um de eles heriu ao servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Bem, os discípulos perguntaram a Jesus se ele queria que usassem a espada. Ou seja, eles estavam armados, mas eles nem sequer esperaram a resposta. E Pedro, que é aquele que vai adelante, aquele que é o primeiro sempre que sai adelante na força, corre a espada e corta a orelha de um daqueles soldados. E o texto diz que era a orelha direita. E o nome desse soldado era Malco. E neste exato momento, nesse momento de turba, nesse momento de tensão, nesse momento que poderia vir mais morte e peleia, Jesus ainda hace um milagre. Ele restaura a orelha daquele homem que foi cortada. Um milagre que foi relatado naquele momento pelos discípulos que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante que isto que passa
demonstra que Jesus, lleno de amor e compaixão, mesmo por aquele soldado que vino arrestá-lo, prendê-lo, amarrá-lo e levá-lo preso, Jesus teve compaixão em aquele momento. Bem, volve sua espada à la funda, ordenou Jesus a Pedro. Acaso não hei de beber o trago amargo que meu Padre ha dado para mim? É impressionante como Jesus sempre está se referindo, sempre está ensinando a palavra, sempre ensinando as profecias que haveriam de passar. E Jesus então diz isto a seus discípulos. Mas Jesus, naquele momento, Mateus relata algo que Jesus habla com a multitud. Jesus habla com toda aquela turba e Jesus diz: acaso sou um bandido para que venham com espadas e palos a arrestar-me? Todos os dias me sentava a ensinar em o templo e não me prenderam? Pero todo esto ha sucedido para que se cumpra lo que escreveram os profetas. Então, todos os discípulos lo abandonaram e oyeron. Todos os discípulos, quando miraram o que estava passando, diz o texto, não sou eu que estou inventando, está em Mateus 26, verso 56, e todos os discípulos lo abandonaram. E todo esto ha sucedido para que se cumpra las profecias de los profetas. Uau! Todos lo abandonaram. Imagínate usted, em Zacarias 13:7, Zacarias profetizando: despierta espada contra mi pastor, contra o homem em quem eu confio, afirma o Senhor Todo-Poderoso, hiere ao pastor para que se desperte las ovejas, mas eu volverei mis manos para los pequeños. Ou seja, herindo é o pastor, e nesse caso é Jesus, as ovelhas se dispersariam. Zacarias está profetizando o que passou, isto que estamos predicando. Zacarias profetizou que as ovelhas, ao mirarem que seu pastor fuera herido, preso, todos se foram. Bem, eu acredito que se nós estivéssemos allá, você poderia dizer: eu jamais abandonaria Jesus, eu iria com ele até o final. Eu não creio. Eu creio que nós haríamos o mesmo que estes 11 discípulos hicieron. Se dispersaram e se foram. Abandonaram ao Rei da Glória, abandonaram seu mestre. Estavam com medo, apavorados, temblando de medo por aquilo que poderia passar com eles também. Por essa razão, Jesus disse em Mateus, em Juan, deja que eles se vayan, lleven solamente a mim. Jesus estava protegendo seus discípulos, defendendo seus discípulos. E ao mirarem que seu mestre fora preso, levado aos sacerdotes, aos ancianos de Israel, eles se dispersaram e se foram, e todos abandonaram a Jesus. Uau! Nosotros, los hombres, no caminar com Jesus, se não pedimos de la graça de Ele, poder de Ele para nos socorrer, nos fortalecer, para que nós não abandonemos nossa fé, para que nós não nos descarrilhemos de nossa fé em nossa própria força, nós vamos abandonar a Jesus. Não há um homem na face da terra
que pueda seguir a Jesús, obedecer a Jesús, obedecer a su Señor, Salvador y Rey por su propia fuerza. No hay. La presión del mundo, los ataques de Satanás y los deseos de mi carne hacen con que yo y usted podamos abandonar Jesús. Da mesma maneira, depois de 2021 anos atrás, hoje, século 21, ano de 2021, podemos abandonar a Jesus, igualito os discípulos lo abandonaram. Mas se nós clamarmos ao Senhor de sua graça, que é poder de Deus em nós para nos fortalecer, para soportar a pressão do mundo contra nós, para nos defender contra os ataques de Satanás e seus demônios, para nos proteger contra os desejos de minha carne e de sua carne. Se nós não clamarmos pelo socorro de Jesus, nós podemos abandonar a Jesus, podemos abandonar este caminho e não chegar até o final. Mas quando hacemos o contrário, pedimos socorro, misericórdia, ajuda, força, poder para se manter firme com o Senhor, nós nos protegemos contra os ataques do mundo, contra os ataques de Satanás e seus demônios e contra o ataque de nossa própria carne. E o Senhor é que nos dá a vitória. E então, se por causa da misericórdia do Senhor e de sua graça sobre nossas vidas, nós logramos chegar até o final. Nós logramos chegar até o final daquele dia, do julgamento final, em que Cristo dirá para mim e para você: venham benditos de meu Rei, venham benditos de meu Padre, venham benditos que foram salvos por meu sangue. Bem, se você que está ouvindo é uma pessoa que um dia caminhou com Jesus e quizá pela pressão do mundo, Satanás e sua própria carne, você abandonou a fé, este é o momento. Jesus todavia te chama de amigo. Venga, regresse, pida perdão por seus pecados, vamos caminhar novamente. Haga isto agora. Arrependa de seus pecados, pida perdão a Jesus, entregue sua vida para Ele e não camine mais com suas próprias forças, mas camine com a força e o poder que Deus dá para você seguir a Jesus. Jesus está aguardando a você. Regresse para Jesus. Assim como os discípulos abandonaram a Jesus, e depois Jesus foi ao encontro de eles, los restaurou a comunhão com Deus Padre. Jesus quer ser o mesmo com você, que há se apartado, enfriado em la fé. Haga isto, haga isto. E a você, meu irmão querido, que está firme com o Senhor Jesus, continue pedindo graça e misericórdia, poder de Ele, para que você e eu nos mantenhamos caminhando, servindo, obedecendo a Jesus, hasta aquele dia final. Amado ouvinte, Jesus é e sempre será Senhor, Rei e Salvador para todos os homens, para todos aqueles que um dia se arrependem de seus pecados, pedem perdão a Ele, socorro a Ele, salva-me, e Ele lo hace. Jesus continua dizendo a ti: amigo, venga, amigo, regresse, amigo, eu estou aqui de braços abertos aguardando a você. Porque o desejo de Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que quando termine toda esta vida, ou Jesus venga com poder e glória, é que todos os homens fossem ou sejam salvos através da remissão, através do pagamento do pecado que Jesus hizo por nós. Amém? Que Deus lo bendiga grandemente.
Padre, amado, bendito, graças te damos, porque o Senhor nos amou. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho para sofrer a paga do pecado. Todo o meu pecado, todos nossos pecados caiu sobre Jesus. Ó Deus, através de suas heridas, nós fomos sanados. Através da morte de Jesus, nós tengamos vida. Graças, Senhor, graças te damos. E oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor los bendiga grandemente. Los amamos.